Fala pessoas, tudo jóia? Ricardo Donas aqui com vocês, longe de casa, tô no saguão do hotel aqui e resolvi iniciar também aqui alguns vídeos para falar sobre periquito australiano. Periquito australiano foi o primeiro animal que eu realmente criei, né? Fora cachorro e gato, que meus pais sempre tiveram, mas periquito australiano foi aquele animal que eu comecei como um animal de estimação e possivelmente foi o animal aí que me introduziu na zootecnia e que despertou esse interesse pela produção animal. Eu cheguei a criar realmente comercialmente periquito australiano. Na época, alguns aqui muito novos, né? Mas na época do Rei do Gado, o pessoal me chamava de Rei de Periquito. Tinha por volta aí de 100 casais. Eu produzia muito periquito, eu era um dos principais fornecedores de periquito australiano do Guará, né, em Brasília, onde eu morava. E molecão, talvez aí 15, 16, 17 anos, não sei ao certo. Mas enfim, e aí hoje esses dias, né, eu já tô gravando aqui alguns vídeos sobre genética de galinhas, porque a galinha a caipira e raças puras, enfim, foi aquela que me introduziu mais profissionalmente na avicultura em si, né, porque o volume de dinheiro produzido por uma galinha caipira, ou uma galinha de raça, eu falo caipira porque o meu foco foi caipira, né, mas pelas aves, né, pelo galos, é muito maior do que por um periquito australiano. Tá? É claro que a avicultura mesmo de passeriformes, alguns belgas, alguns psitacídeos mais caros, não falo nem de arara, mas um ringneck da vida, ele produz mais dinheiro do que a galinha caipira ou as galinhas de raça pura. Mas no geral as galinhas, os galináceos, né, eles movimentam mais dinheiro, e aí eu acabei migrando mais para as aves, as galinhas mesmo, que me dava esse retorno financeiro, e o periquito australiano ficou ali meio como um hobby. Deixei de criar em alguns momentos pequenos da minha vida, mas o maior hoje eu estou um ano e meio sem criar. Esse foi o maior período que eu fiquei sem criar periquito australiano. Sempre tive periquito australiano, enfim. Então bora falar aqui dos periquitos. Vou trazer a questão de genética, que nos periquitos australianos é basicamente genética de cor. Tá? A gente tem três genes que é de penas, né, tamanho de penas ou forma de penas, que é o topete. A gente chama de helicóptero, né, que é aquelas penas na asa que elas nascem ao contrário, e um tipo de pena que não para de crescer, ou pelo menos cresce até um tamanho muito longo, e ela inclusive ela é letal e tal. Bacana? Mas vamos lá, vamos ver o que a gente tem aqui para falar sobre genética. A principal mudança, né, dos periquitos, como eu já falei, é no padrão de cor. E aí o que eu fiz? Hoje eu vou falar da cor do corpo e depois a gente fala de outras cores, tá? Mas o periquito australiano, que não tem em toda a Austrália, conforme a gente acredita, eu pelo menos acreditava nisso. Não estou na Austrália neste momento, mas eu moro na Austrália. E no estado que eu moro, que é a South Austrália, não tem periquito australiano, ele está mais ali pro oeste do país, tá? Mas esse é o periquito australiano, né? Ele, aqui uma foto maior, ele tem basicamente o corpo verde, um verde claro, a cabeça, as costas e as penas é o mesclado de preto com amarelo, e no caso das caudas ou algumas remiges, né, que são aquelas penas grandes da asa, tem também um azul marinho e tal. Esse aqui é o principal para hoje, tá, o que a gente vai falar, mas como a gente vê, tem a questão das pintas na face e tal, tem outras cores que a gente vai ver, a cera do animal, o bico e tal, mas não é por agora, é presença ou ausência de íris, mas hoje a gente vai focar nisso, que são os genes que eu escolhi. Uma das principais mudanças, não foi a primeira mutação, mas uma das principais mudanças foi o surgimento de uma ave azul, tá? Que na verdade foi o surgimento de uma ave branca, porque o alerquim dominante ele surgiu antes da série azul. Mas enfim, vamos imaginar aí que o periquito verde, uma mutação, saiu esse periquito azul. O que aconteceu, né? Qual que é a base teórica para essa modificação? Primeiro ponto é que quando a gente olha esses dois animais, a principal diferença entre eles é o pigmento amarelo. O que acontece? No periquito, a gente tem duas modificações.
Uma é a presença ou ausência do pigmento amarelo, então a gente tem periquito com pigmento amarelo ou sem pigmento amarelo, e o outro, o que a gente chama de azul estrutural, que é uma modificação na estrutura da pena que reflete a cor azul. Então, quando a gente tem um animal, uma ave, que tem o gene desse azul estrutural e tem também o gene do pigmento amarelo, esse animal fica verde. Então, quando a gente olha aqui nessa imagem, então eu coloquei aqui uma bola amarela, uma bola azul, coloquei uma transparência, né, para a gente ver o verde que surge ao meio. E é basicamente isso que acontece mesmo no periquito. Quando a gente vê a cor verde, a gente está vendo uma estrutura na pena que refletiria o azul com uma máscara amarela, que é o pigmento amarelo. E esses dois genes, ele pode produzir, se o animal tem os dois, ele produz um animal verde. Se ele tem o gene estrutural, mas não tem o pigmento amarelo, produz um animal azul. Se ele não tem esse gene estrutural, mas ele tem o pigmento amarelo, é um periquito amarelo. E se ele não tem nenhum, ele é um periquito branco. Tá? Então essas são as 4 principais cores em função desse pigmento. Tá? E aqui a gente vai falar da genética, né, do padrão de herança desse pigmento amarelo, tá? Só dele. Então, como eu falei aqui, né, a gente tem a produção do pigmento, que é uma produção, que é um gene dominante, ou seja, eu acredito que todos aqui do canal já entendem esse básico da genética, né? Mas para quem está chegando agora, a gente tem o gene que recebemos do pai, isso é com a gente também, com as aves, com todo mundo, com os animais, enfim, e um gene que a gente recebe da mãe. Então todos nós, todos os animais, eles têm esses dois genes, o do pai e o da mãe. Então, no caso dos periquitos, a gente tem também o gene que vem do pai e o gene que vem da mãe. Quando apenas um transmite esse gene de produção amarela para essas duas cores, esse periquito vai ser verde, tá? Então, para o periquito ser azul, como é recessivo, ele precisa da ausência dos dois genes de produção amarela, ok? Então eu peço desculpa pela minha voz, eu tô tossindo aqui. Mas, enfim, tá? A voz tá meio ruim, mas o importante é a informação, tá certo? Então, se a gente tem um animal que não tem nenhum gene, ou seja, não veio do pai, não veio da mãe, o gene para produção de pigmento, ele não vai ter o pigmento, então, para agora, ele vai ser um animal azul, certo? Se ele recebe uma parte, né, do gene, seja do pai ou seja da mãe, por ser dominante, essa ave vai ser verde. Certo? Então a gente tem essas duas possibilidades. E aqui, se vocês quiserem dar um print aqui, uma pausa, né? Ou tirar um print, o que for, para vocês entenderem, é a relação de cruzamento. Então, quando a gente olha aqui de baixo, onde tem esse azão, azinho, né? Que é o A maiúsculo e o A minúsculo, se os pais eles são homozigoto para o verde, obrigatoriamente os filhos vão ser homozigoto e vai ser azão. Se eu cruzo um periquito homozigoto verde com um periquito azul, né, e aí obrigatoriamente homozigoto porque ele é recessivo, a gente vai ter um azinho, ou seja, a gente vai ter 100% da cria verde, porém 100% dela portador de azul. Cada clube de animais ou cada grupo de produtores, eles têm uma nomenclatura própria, tá? Então, por exemplo, nas galinhas, a gente chama o portador é só falado ou não é falado, tal. Nos periquitos, a gente chama de fator simples ou fator duplo, quando é um gene que é dominância incompleta, né? Ou a gente coloca uma barra e aquela cor para dizer que ele é portador daquela característica, cor ou uma outra característica que for, tá? Então, nos periquitos australianos, toda vez que a gente estiver lendo alguma coisa sobre e tiver, por exemplo, um verde barra azul, eu sei que é um animal heterozigoto e ele é verde, porque está o verde na frente, e portador de azul. A gente vai ver essa barra para asas claras, para hino, que é o albino, lutino. Então, já se habitue, né? Já se acostume que a gente vai ver muito isso. E aí, se a gente cruza, por exemplo, um animal verde, homozigoto, com um animal
verde mais heterozigoto, ou seja, portador de azul, a gente vai ter 100% verde das crias, né? Mais 50% é verde homozigoto, 50% o verde heterozigoto, que é o portador de azul, enfim, até chegar no animal aí azul com azul e tal. Então, essas são as 6 possibilidades de cruzamento que a gente tem. Olha que coisa rica, né? A gente tem um único gene, ou seja, ausência ou presença de pigmento amarelo, aí como é do pai ou da mãe, a gente tem um par, né? E aí tem essas 6 possibilidades de resultado, possibilidade de cruzamento. Então, na prática é muito fácil. Se eu quero um animal azul, eu coloco 2 azuis, tá tudo resolvido. Se eu quero um animal verde, eu coloco 2 verdes, só que pode acontecer de sair um azul se esses 2 forem portadores. Como é que eu testo para saber se o meu verde ele é homozigoto, se ele é puro? Eu coloco com o animal azul. Então vamos supor que eu tenho um macho verde e eu quero só tirar verde. Eu gostei do verde, só quero verde. Eu coloco ele para cruzar com a fêmea azul. Se sair algum azul, branco, ou que for, alguma coisa que não seja verde, tá? Que não seja amarelo, que não seja. É porque esse animal é portador. Então eu já tiraria ele da minha criação ou deixaria ele para um cruzamento que pode ser aí meio a meio. Bacana? Então é bacana vocês terem isso aqui. E é algo que a gente acostuma ter e fica na cabeça, tá? Um outro gene, esse foi um dos primeiros genes, as primeiras mutações, é o conhecido como DARK. Lembra que eu falei para vocês, né? No início era só verde claro. Então as pessoas foram na Austrália, capturaram alguns periquitos, levaram inicialmente para a Europa, mas o periquito foi um dos animais que mais se distribuiu, mais rapidamente se distribuiu o mundo afora. E era só verde claro, só verde claro. Quando surgiu uma mutação do escuro, Dark, ele foi chamado de verde escuro, né? Porque tinha um verde claro, e eu acredito que era só verde na época, né? E depois ficou verde claro e verde escuro. Esse gene ele é interessante porque ele é um gene que ele é de dominância incompleta, tá? Então aqui tem só as fotos juntos, só para você ver a questão da diferença da pena. E ele é um gene que ele tem uma dominância incompleta. Significa que, lembra que eu falei que vem um gene do pai e um gene da mãe? Se uma série verde, tá? Um periquito verde normal. Se ele tem o pai herda o gene Dark e a mãe não tem, não doa, né? O pai doa e a mãe não doa, eu vou ter um animal verde escuro. Perfeito, tá? Normal. Então aí eu tenho verde claro e verde escuro. Só que quando eu coloco 2 verdes escuros para cruzar, que foi uma das primeiras coisas que as pessoas fizeram, acreditando que só sairia verde escuro, o que aconteceu? Saiu um terceiro fator, né? Uma terceira coloração, que eles chamaram de verde oliva, já que já tinha claro e tinha escuro, e aí foi chamado de verde oliva, que é um gene mais escuro ainda. Ou seja, esse gene dark, esse gene escurecedor, ele soma. Então, um gene eu tenho um animal mais escuro e 2 genes eu tenho um animal aí mais escuro ainda, que na série verde chamou de oliva. Então, como é que a gente chama essas cores? Então, o periquito inicial é verde claro, ausência do pigmento amarelo, eu tenho o azul celeste, tá? Que é esse azul bem clarinho aí. Se eu tenho a presença de um gene escurecedor, que na criação de periquito australiana a gente chama de fator simples, nas galinhas a gente só vai chamar de heterozigoto, tá? Esse animal, fator simples, FS, tá? Com FD, me perdoe. Vai gerar um verde escuro e um cobalto. Cobalto é o nome do que seria o azul escuro. Na série azul, como ela veio depois, eu já falei isso, né? Na série azul eles já deram cores. Então a gente tem o azul celeste, o azul cobalto e quando é um duplo fator, ou seja, ele tem os 2 genes, veio do pai e da mãe, 2 genes escurecedor, a gente tem um azul, que é só chamado de malva, e um verde bem escuro, que é só chamado de oliva, tá? Então azul a gente tem azul celeste, cobalto e malva. Nos verdes a gente tem verde claro, verde escuro e o oliva, tá legal? Então tem essas 3 cores aí, a gente consegue brincar, fazer vários cruzamentos e tal. Aqui tem só umas fórmulas, são 3 slides, você pode dar print nos 3 se quiser. Então aqui eu não coloquei nome nem de azul nem de verde, eu chamei de claro e de fator simples ou fator duplo. Aqui já a linha verde, então tem o nome verde claro, verde escuro e oliva, se quiserem aí dê o print. E na linha azul, o azul claro ou o azul celeste, o cobalto e o malva, tá legal? Para dar, se quiser dar print aí. Beleza, essas são
as principais. Só que essa esse gene, né, ele não é só dois, não tem só a presença do pigmento amarelo e a ausência do pigmento amarelo, tá? Nós temos um terceiro gene, que daí a gente já chama de alelos múltiplos, né? Por quê? Porque se eu posso, se herda um do pai e um da mãe, quando a gente tem três ou mais, a gente tem outras possibilidades. No caso dos periquitos australianos, a gente tem o que a gente conhece como face amarela, tá? Neste vídeo, eu vou pedir uma paciência para vocês, eu vou falar do face amarela tipo 1, certo? Que é do alelo. A gente tem face amarela tipo 2 e tem o golden face. Ainda não tem muita clareza. Eu li alguns criadores falando que o golden face, o face amarela tipo 2, faz parte dos alelos múltiplos, e eu vi já criadores, li, né? Criadores falando que o golden face é um gene à parte, tá? Vamos deixar isso para o momento, vai ter um vídeo só sobre o face amarela, na minha época chamava máscara amarela, né? Tem bastante tempo criado. Mas o que que esse gene faz? Ele é da linha, né, dos alelos, e ele reduz a produção do pigmento amarelo. Olha que confusão, né? O verde, ele vai produzir o pigmento amarelo normalmente. O azul é a ausência do pigmento amarelo, então não tem nada para produzir o pigmento amarelo. O face amarela, ele vai reduzir a produção do amarelo. Então ele é recessivo quando eu comparo com o verde, porque um animal que ele recebeu o gene verde, pigmento do pai ou da mãe, de um parente, de um pai. E o face amarela do outro a gente não vê, a gente só vai ver animal verde. Só que com o azul ele é dominante, porque se tem o pigmento, a ausência do pigmento amarelo, que seria o azul, e o face amarela, a gente vai ter um animal teoricamente azul com a face amarela, né, com a máscara amarela. Então a gente tem essa possibilidade. E aí o que esse gene faz? Ele dá uma redução no pigmento amarelo. Por que a gente sabe que tem essa redução do pigmento amarelo? Porque um periquito que recebe o face amarela do pai e o face amarela da mãe, ele é azul ou ele é branco, tá? Ele não tem, porque se fosse assim, no início a gente acreditava, os criadores, né, acreditavam que o face amarela, ele produzia um pigmento fraco. Então um animal homozigoto para face amarela, ele vai produzir um pigmento um pouquinho mais forte, ou pelo menos vai ter a máscara amarela, e não tem face amarela tipo 1, tá bom? Ele vai ser um animal praticamente azul, praticamente branco, e dificilmente a gente separa ele de um animal azul normal, tá certo? Então a gente tem essa característica aqui do face amarelo, tá joia? E é isso. E é isso aí, pessoal. Mais uma série de Coffee aqui. Eu estou preparando algumas aulas já tem algumas aulas já estruturadas, mas eu estou aberto, queria saber de vocês, primeiro, se faz sentido a gente falar de periquito australiano, se o canal é, maioria aí, pessoas ligadas à produção de aves, né? Mas como vocês já viram, eu dei uma reformulada no canal quando eu saí do Brasil. A Chácara Dorna está lá alugada, está arrendada, mas não tem como fazer mais vídeo lá, não crio mais. Eu dei uma reformulada, trouxe algumas coisas da minha vida pessoal e tal. E vou introduzir aqui a questão dos periquitos australianos, até porque na Austrália tem bastante, tá? Vocês vão ver com a qualidade que são os periquitos lá. Então faz sentido a gente falar de periquito australiano para vocês. E se sim, se faz, quais os genes, quais as cores, quais as mutações que vocês gostariam de ouvir aqui, tá legal? Por hora eu fico por aqui nesse vídeo, tá? Muito obrigado pela companhia de vocês, espero que tenham gostado, não esqueça aí de dar o like pra gente. Valeu, forte abraço e até o próximo.